Boa tarde, boa noite. Sou Erivelto Brasil Batista, sou aluno da Instituição Federal da Bahia, ou pela sigla UIFBA. Estou aqui para apresentar para vocês um trabalho, um projeto da disciplina Sistema Operacionais com o professor Eliomar Campos. Vamos lá. Eu fiquei com o tema Scripts criando arquivo em lote, .bat. Então, pessoal, esse tipo de arquivo com extensão .bat, ele pode ser definido como um conjunto de comandos executados em lote que são sequencialmente. De início, ele foi criado para o MS-DOS e tem a função de automatizar tarefas rotineiras e muitas vezes trabalhosas. Primeiramente, criaremos um arquivo no bloco de notas, podendo já conter os comandos de execução do DOS. E na sequência, a gente vai salvar na extensão .bat. Para isso, para salvar no .bat, basta colocar o ponto e o bat, a palavra bat, no final, quando for salvar. Irei mostrar agora para vocês esse exemplo, pelo bloco de notas. Vamos lá. Primeiro passo, vamos aqui abrir aqui o bloco de notas. Bloco de notas. Na sequência, de início a gente não vai preencher nada. Na sequência a gente vai em arquivo, salvar. Vamos escolher aqui a área de trabalho, para a gente fazer aqui o nosso exemplo. Vou criar aqui uma pasta projeto, para ficar mais intuitivo. Projeto. Vamos abrir. Pronto. Aqui no nome vai ser onde a gente vai colocar o nome do arquivo e a sua extensão, que é o principal. Opa, maiúsculo, arquivo.bat. Desta forma. Pronto. Ao salvarmos, ele já vai ficar com a extensão .bat. Tá aqui. E vamos minimizar aqui. Minimizar isso também. Vamos aqui abrir aqui o nosso projeto. Tá aqui. Pronto. Aqui podemos verificar que foi salvo com sucesso, né? Arquivo.bat salvo com sucesso. Isso pelo bloco de notas. Mas também a gente pode criar esse arquivo através do prompt, ou, como o pessoal costuma usar muito, a sigla CMD. Vamos abrir aqui o CMD. Aí, de preferência, pessoal, não nesse momento, mas eu já vou fazer isso. Quando a gente for utilizar o prompt e esses comandos que iremos fazer, o ideal é que se execute como administrador, que tem algumas funções que só serão permitidas serem realizadas com essa opção, com essa permissão, né, do administrador. Então vamos lá. Sim. Pronto, ok. Nesse momento, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escolher o local onde iremos salvar. Então, eu só retornar aqui para o C2 pontos. Vamos utilizar aqui a pasta usuário disponível no momento é Erivelto Brasil. E vamos salvar aqui no desktop, né? Na área de trabalho. Pronto. Aqui vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez para salvar, igual a gente fez no bloco de notas, só que dessa vez utilizando o prompt. Pronto. Aqui a gente vai colocar esse Eshel. Daqui a pouco eu explico para vocês o que significa. Vamos só concluir aqui o nosso raciocínio. Pronto, vamos lá. Vou colocar essa frase aqui como exemplo, que vai ficar lá no bloco de... Quando a gente abrir o arquivo, vai estar com essa frase. Na sequência, iremos colocar o nome do arquivo. Para não ficar com os dois nomes, vamos colocar aqui arquivo 1.
.bet. E eu esqueci de um detalhezinho, pessoal. Porque se eu for salvar aqui dessa forma, ele vai ficar no desktop, né? Solto, sem estar dentro de uma pasta. Não vai ficar dentro da pasta projeto. Pronto, ok. Eu vou deixar assim, depois eu recorto para lá. Pra gente não ter que voltar aqui de novo, ok? Pronto, vamos lá, vamos executar. Pronto, veja que aparentemente não aconteceu nada, né? Mas eu garanto a vocês que foi salvo. Vamos minimizar aqui. Opa, área de trabalho, vamos localizar aqui, arquivo 1.bet. Já coloquei esse 1 aqui já para diferenciar do outro. Pronto, vamos mover ele aqui para a pasta projeto. Pronto, já está aqui. Vamos abrir. Ok, aqui estão os dois arquivos .bet. Um a gente utilizou o bloco de notas e o outro a gente utilizou o prompt. Foi o último procedimento que a gente realizou. Pronto, ok, pessoal. Aí antes da gente continuar, eu vou explicar aqui rapidinho alguns comandos que eu iria utilizar. Vamos lá. Comandos usados nessa aula. O Ashore. Eu vou abrir aqui o bloco de notas, fica melhor. Vou explicar para vocês. Que eu vou preenchendo os nomes e vou explicando. O Ashore, ele é responsável por escrever na tela. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar a tela do prompt. Então, ele vai ser usado para ser escrito uma frase, um texto na tela do prompt. Ok? Vamos lá. Continuando. O próximo também é o Ashore, só que dessa vez é o off. Esse ele tem a opção de ocultar as informações e o código executado pelo sistema. O próximo é o Ashore on. Esse já tem a função inversa do off. O off ele oculta as informações e o código executado pelo sistema. O on ele exibe as informações e o código executado pelo sistema. Se um anterior ocultava, esse on ele exibe. Ok, continuando, o Ashore ponto com ponto, veja que está diferente do primeiro, né? O Ashore sem o ponto ele escreve na tela e o Ashore com ponto ele tem a função de saltar uma linha. Ok? Continuar. Já esse, o @Ashore, ele é utilizado ele faz com que o prompt fique oculto durante toda a execução do comando. Okay? Esse aqui eu estou só explicando para vocês, mas a gente nem vai usar esse aqui. Pronto. Continuando, o set, ele tem a função de criar variável, que pode ser referenciada através de entre porcentagem. A gente pode utilizar aqui a variável OP, que vai ser a que a gente vai utilizar. Qualquer outra coisa que a gente pode colocar aqui, sei lá, variável int, não, sei lá, qualquer coisa, né, que a gente queria criar como variável, código, número, enfim, ele tem essa função. Para quem utiliza programação, vai entender melhor o que eu estou dizendo, né, na questão de variável, essa linguagem variável. Para quem ainda não tem um conhecimento, é só pesquisar, dá uma pesquisada aí que vocês vão entender melhor. Ok? Vamos continuar. CLS vai ter a função de limpar a tela do prompt ou do console, né? Pode ser também. Já esses comandos, o if e o else, eles vão ser semelhantes ao set em relação à programação, porque eles são usados como estrutura condicional. É a condição se ou se não. O se seria o if e o se não o else. Ok? Continuando, o goto tem a função de avançar até determinado trecho do lote. Vocês vão ver melhor na parte quando a gente for criar. Mas guardem isso, ele avança até determinado trecho do lote. Já o for também é uma estrutura de repetição. Vejam só, a gente está utilizando bastante aqui comandos que são rotineiramente usados em programação, né? Vamos lá, continuando. E o pause, que tem a função de pausar, né? Dar uma pausa no console, é bem intuitivo o nome, né? E geralmente ele aparece na tela a seguinte frase: pressione qualquer tecla para continuar. Essa é a função do pause. Ele pausa o console
e exibe essa mensagem. Pressione qualquer tecla para continuar. Ok? E o próximo é o Start, que vai ter a função de inicializar um aplicativo ou programa. A gente vai utilizar bastante esse. Tem o Color também, que é utilizado para alterar a cor do CMD, do console. O Timer, que é para exibir a hora, a gente vai utilizar também. Na verdade, a gente vai utilizar 98% desse que eu mostrei a vocês. O Date, que exibe a data e a hora. E para finalizar, o Title, que é utilizado para dar o título, como aqui no nosso caso tem o título arquivo.bat, lá no nosso console vai aparecer na parte aqui superior o nome do título que a gente vai colocar, ok? Pronto, esses foram os comandos que a gente vai utilizar lá no prompt e agora vamos praticar, né? Vimos aí um pouquinho da teoria, agora vamos para a prática. Vou fechar aqui, a gente não vai utilizar isso aí, não vou salvar, foi só para explicar para vocês. E eu vou apagar um aqui desses dois. Vou apagar esse aqui, vou ficar só com um para não ter nenhum problema. Pronto, pessoal, para a gente dar início, a gente vai fazer o seguinte. Se a gente for abrir aqui, ó, veja o que acontece. Ele diz que esse aplicativo não pode ser executado em seu PC. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai programar, né? Vamos fazer aqui uma programação. Para isso a gente vai com o botão direito do mouse sobre o arquivo e editar. Pronto, vejam só, ele abriu o bloco de notas e aqui a gente vai ficar à vontade para utilizar os nossos códigos, junto com os comandos que a gente viu agora há pouco. Pronto, de início a gente vai fazer o seguinte, antes de tudo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um menu de tarefas nesse exemplo, ok? Vamos criar aqui um menu de tarefas que vai facilitar bastante a vida do usuário. De repente ele está precisando acessar algum comando, que seja, ele precisa abrir várias pastas, percorrer todo um caminho para poder abrir aquele determinado tarefa que ele vai fazer, o serviço, né? Dependendo da situação. E a gente aqui vai facilitar isso através de apenas uma tecla, na verdade duas teclas, que é um número e o Enter para confirmar, a gente vai conseguir acessar de forma instantânea, bem rápida, ok? Esse é o objetivo do ponto .bat, é acessar de forma automatizada, ok? Vamos lá, agora sim, vamos mão na massa. Eu vou ver se eu paro de conversar um pouquinho e colocar a mão na massa agora, ok? Mas foi importante isso de eu explicar para vocês. Pronto, vamos lá. Nosso primeiro comando vai ser o echo off. Vou colocar minúsculo aqui que fica melhor. Opa, ainda não foi. Agora sim, echo off. Na sequência, iremos colocar o CLS, ou seja, o echo off vai ser para ocultar, né? E o CLS para apagar. Na sequência, vamos colocar o colo. Vamos dar um pull aqui para o nosso console. Agora não dá para ver, né? Claro, mas a gente vai ver lá. Eu vou colocar o fundo azul e as cores preta. Isso, vamos lá. Na sequência vamos dar um título no nosso console, que vai ser menu de tarefas. Ou melhor, título, vai ser projeto, melhor. Já que se trata de projeto, né? Projeto, vamos colocar aqui sistemas operacionais, que é a disciplina. Pronto, ok. Dando continuidade, iremos aqui colocar dois pontos, menu, vai ser a nossa opção que a gente vai utilizar aqui como retorno, né? A gente vai usar muito esse menu como retorno para ele voltar para o menu. Vamos utilizar aqui o timer, vamos exibir a hora lá na nossa tela. Aí, ok, e date, bater, pronto.
Aqui a gente vai colocar o extra novamente, só que dessa vez ele vai ter a função de preencher com esses tracinhos. Pessoal, não vai ficar bem organizado lá a estrutura e tal, mas isso não é o nosso foco aqui, né? A parte da aparência estética, e sim a função, a parte da função, ok? Pronto. Como essa parte aqui vai ser só parte de preenchimento, eu vou fazer aqui o título com vocês também. Mas como é só uma parte de preenchimento, eu vou dar uma pausa e vou retornar na sequência, para o vídeo não ficar muito grande. Eu acredito que já esteja bem extenso. Aí eu vou fazer só esse aqui e irei pausar, ok? Quando a gente voltar, eu já vou estar com esse menu preenchido, como uma mágica, certo? Então, pessoal, estamos de volta. Pronto, está aí como eu prometi, o menu já criado, né, a aparência dele. Agora a gente vai fazer o mais importante, o mais importante, posso dizer assim mesmo, que é a parte dos códigos, ok? Vamos lá. Primeiro a gente vai utilizar o set, vai ter a opção de criar variável. Vamos dar aqui o nome dessa variável de OP. Digite sua opção. Vou colocar sem cedilha, sem acento, para ficar melhor lá de visualizar, ok? Pode ser que ele pareça deformado. Aí vamos colocar primeiro a nossa estrutura de condição. Se o OP for igual a 1, colocar um espaço, igual a 1, então ele vai realizar o número 1. Pronto, daqui a pouco vocês vão entender essa parte do goto 1. Primeiro vamos entender aqui. Se ele escolher a opção que foi a nossa variável aqui, se a opção que ele digitou for igual a 1, então ele vai realizar o goto 1, vamos dar um exemplo aqui, né? O procedimento 1, né? Logo vocês vão visualizar melhor esse goto 1, vai ser mais para frente. Pronto, aqui como é só continuação do código, a gente vai aqui só preencher até o 12º. Eu vou pausar novamente e a gente volta daqui a pouco, certo? Estamos de volta, pessoal. Pronto, está aqui preenchido todos, né? Vejam que está igual ao primeiro que eu fiz com vocês, passo a passo, e os outros eu preenchi de forma automática para adiantar, certo? Agora vamos fazer o seguinte: ali a gente colocou a condição, agora a gente vai mostrar o que vai acontecer. Se ele escolher a opção 1, lá na nossa opção está acesso remoto, né? Então vai acontecer o seguinte: ele vai abrir o acesso remoto, que vai ser com esse comando start ms-tsc, que aí vai ser o comando responsável por abrir o acesso remoto. Qualquer dúvida vocês derem uma pesquisada sobre os comandos usados pelo console, usados no console, ok? Lá vai ter vários sites explicando para vocês a função de cada um e mostrando, mostrando o código e mostrando a função de cada um, certo? Pronto, o CLS vai ser para limpar após essa execução, e o goto menu vai ser responsável para ele retornar após. Pronto, vamos supor aqui, ele escolheu a opção 1, né? Que foi a nossa primeira que a gente preencheu aqui, por enquanto. Aí ele vai entrar aqui nesse 1 e vai executar, vai abrir o console. Na sequência, quando ele abrir o console, quando for feito o procedimento lá no console, tudo ok, pronto. Quando fechar lá o console, o que vai acontecer? Ele vai apagar a linha do código e vai retornar de novo para o menu, para você preencher outra opção novamente. Aí pode ser que você preencha novamente 1, 2, enfim, ele vai ficar sempre aparecendo um menu para você sempre estar preenchendo. Ok, pessoal? Vou fazer isso aqui só mais um, porque essa parte também ela é bem repetitiva.
vai ser a opção 2. A opção 2 vai ser responsável pela calculadora. Então vamos lá. Start calc.dash, que é o comando utilizado para abrir a calculadora. E aqui o mesmo procedimento, CLS e retorna para o menu. Pronto, pessoal, como vocês viram aí, daqui até o final vai ser assim. Eu ainda vou fazer essa terceira, mas a partir da quarta em diante eu vou adiantar, ok? O vídeo não ficar muito extenso, que eu acredito que ele já está um pouquinho. Pronto, esse aqui vai ser responsável por abrir o site, esse terceiro, então vou botar aqui www.instagram.com.br, porque eu gosto muito do Instagram, eu coloquei aqui esse site para a gente utilizar, ok? Vou deixar aqui mais organizado. Pronto, na sequência apaga, menu, ok. Pronto, agora eu vou dar uma pausa novamente, quando eu retornar já vai estar com tudo preenchido, ok? Valeu! Prontinho, pessoal, estamos de volta e aqui está o nosso código, ok? Já preenchido. Se vocês quiserem tirar um print ou quiser pausar o vídeo, pausem um vídeo e vejam aí os códigos que foi utilizado, ok? Segue o mesmo exemplo do primeiro que a gente fez aqui. Aliás, a gente fez até o terceiro, né? Foi até o Instagram e na parte do quarto dia eu pulei, adiantei aqui pra gente. Pronto, pessoal, vamos salvar aqui essas alterações. Vamos minimizar. Iremos retornar aqui para o nosso arquivo.bet e vamos ver agora o que vai acontecer. Irei dar 2 cliques para abrir, para executar. Vejam só. Apareceu aqui o nosso sistema, o nosso projeto, o nosso menu de tarefas com a hora, como a gente preencheu lá no timer, a data e vejam só aqui a parte do eixo, a função dele, de exibir. O eixo sem nenhum espaço, sem nada, só o eixo mesmo, né? Porque a gente viu que com o ponto, com o on e o off, ele tem outras funções. Pronto, aqui estão nossas opções. Não ficou bem legal na aparência, mas tudo bem, isso não importa, é o de menos. Vamos começar aqui pelo primeiro. Pelo primeiro comando de execução, o acesso remoto. Vamos preencher aqui a opção 1 e pressionar o Enter. Vejam só, ele abriu o acesso remoto, de acordo com o que foi solicitado. Aqui vocês podem utilizar ele à vontade, ok? Essa parte aí eu já vou pular. Não é importante, não é o nosso caso aqui. Pronto, na sequência 2, vamos testar de um por um. Abre a calculadora, ok, tá certo. No 3 é o site do Instagram. Vamos ver se a internet nos ajuda. Pronto, pessoal, desde o início eu já peço aí a vocês que curtam esse vídeo, se inscrevam aí no canal e, se possível, sigam aí o meu Instagram, Dê Aquela Força, que é da minha empresa aqui que eu criei recentemente, onde eu realizo alguns trabalhos com informática, ok? Todos os procedimentos, tanto gráfico quanto utilizando PC também, manutenção e instalações, eu realizo, ok? Pronto, tá aqui o nosso Instagram, vamos voltar para lá. O quarto é a opção adicionar e excluir programas. Vejam só, com apenas um número e um Enter, a gente pode acessar através do comando, podemos acessar qualquer lugar do nosso computador, ok? Depende muito da nossa criatividade. Pronto, na sequência, número 6, controle. Ok, correto, está funcionando. 7, gerenciador de drivers. Sair, gerenciador de drivers, verificação de drivers. 8, Paint. De repente você quer fazer um desenho, né? O 9, gerenciador de tarefas. Uma ferramenta muito utilizada para ver o desempenho do computador. Está aqui. Esse CPU aqui está gastando bastante, a rede nem quase nada. Na sequência, gerenciador limpeza de disco, número 10. Pronto, esse aqui,
Vamos só esperar ele aparecer. Pronto, apareceu, tá aqui. Limpeza de disco. Não vou esperar ele carregar, ok? Vamos lá. Está funcionando normalmente. Pronto. Aparentemente parece que meu programa aqui travou na limpeza. Eu vou fechar e abrir de novo, ok, pessoal? Para a gente continuar. Pronto. A limpeza foi a penúltima que a gente usou. 11 propriedades da internet. Ok, propriedades da internet. Aqui vocês podem configurar de acordo com as suas necessidades. E o e-sheet, por último, que é para fechar. Pronto, pessoal, antes de eu fazer o e-sheet, eu irei explicar mais uma coisinha para você, para a gente fechar a conclusão, né? A gente fechar essa parte. Primeiramente, espero que vocês tenham entendido, aprendido e gostado do vídeo, né? Eu fiz da melhor forma que eu achei que vocês poderiam aprender, né? Como que vocês poderiam aprender. E espero ter ajudado vocês aí com esse programa, ok? Então, para a gente concluir, esse sistema de tarefas que a gente utilizou é somente um exemplo das inúmeras rotinas que podem ser feitas em um .bat, em uma extensão .bat. Com um bom conhecimento do comando DOS, podemos otimizar nosso tempo programando tarefas em lote. Quero fazer aqui uma referência ao site Dev Media, que foi um dos sites aqui que eu pesquisei mais sobre essa parte que a gente viu nesse vídeo, e eu quero deixar aqui minha referência para ele, ok? Porque teve umas partes que a gente utilizou, ok? Para não plagiar, não é mesmo? Vou mostrar aqui, e outras eu usei minha criatividade. Pronto, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço. Fui, até a próxima.